Louvado seja o nome do Senhor, eu sou o pastor Geraldo Magela e queria compartilhar com vocês mais um tema que eu considero relevante nos dias de hoje. O tema de hoje vai ser as 10 verdades que todos nós precisamos saber sobre o divórcio. Eu queria falar com vocês e compartilhar com vocês 10 verdades sobre divórcio. Primeira, quem inventou o divórcio não foi o diabo. O diabo não inventou o divórcio. Quem inventou o divórcio foi a dureza do coração humano. O divórcio acontece por causa da dureza do nosso coração. Aliás, historicamente, foi Moisés quem permitiu que se desse a famosa carta de divórcio à mulher repudiada, para o bem dela, numa sociedade machista e sexista. Se uma mulher se divorciasse e não tivesse essa carta de divórcio, ela seria tida como uma prostituta, como uma mulher vulgar. Então, o Moisés diz, olha, já que você vai deixar a sua mulher, que você dê a ela carta de divórcio, mostrando, olha, ele quem me deixou por esse motivo, por esse e por esse. Carta de divórcio era uma espécie de alforria para a mulher que estava presa ao seu marido naqueles tempos antigos. Segunda verdade sobre o divórcio: se divorciar por qualquer motivo é pecado. Se divorciar por qualquer motivo é pecado. E tem gente que se separa por qualquer motivo mesmo. Qualquer motivo. Qualquer motivo basta. Incompatibilidade de gênio, né? É uma possibilidade. Eu não aguento mais. A gente não tem mais saída. Eu não estou mais gostando. Eu acho, eu quero viver só. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para a minha vida, ficar só, né? Então, olha, são vários os motivos. Se divorciar por qualquer motivo é pecado. Terceira verdade sobre o divórcio. Divórcio é toda separação de um casal, independente se casou no civil ou no religioso apenas. Né? Desquite, separação, qualquer que seja o nome dado, a ruptura do contrato de casamento, para a Bíblia é divórcio. Divórcio não é somente papel passado. Pode ser que não tenha papel passado nenhum no cartório e a pessoa se separou, é o divórcio. Né? Às vezes só casou no religioso e se separou, é divórcio. Não é? Em quarto lugar, a quarta verdade sobre o divórcio que nós devemos saber é que Deus abomina o divórcio, principalmente quando ocorre por deslealdade, motivos fúteis. Né? Envelheceu, surgiu um outro amor, ou então quer viver uma nova aventura. Deus detesta o divórcio. Malaquias, quando escreve essa expressão, falando para o povo de Deus que estava se divorciando facilmente, ele diz mais ou menos o seguinte: eu, Deus, detesto o divórcio, porque vocês foram desleais com a mulher da sua mocidade. Quinta verdade sobre o divórcio: divórcio é como uma amputação. Só deve ocorrer como um último procedimento para evitar a morte do corpo. Acontece sempre com tristeza e nunca com alegria. Divórcio não é para a gente celebrar. Divórcio é uma amputação, é perder um braço, é perder uma perna. Dói. A pessoa vai ficar carente o tempo todo, o resto da vida. Não é brincadeira, não é como trocar de roupa. Divórcio é coisa seríssima, só deve ser utilizado em último recurso, quando as outras possibilidades falharam. Sexto lugar, casos em que a palavra de Deus admite o divórcio, mas sempre por causa da dureza do coração humano, como última solução: o adultério, violência familiar e abandono do lar. Eu vou repetir: adultério renitente, persistente, contínuo, violência familiar, agressão, ameaça, murro, empurrão, sangue,
né? A vida, nesse caso, é um bem mais precioso do que um relacionamento. A pessoa tem que pedir o divórcio, se separar, porque senão vai morrer. Vai morrer espancada, vai morrer sendo violentada. E também abandono do lar. Existem homens que se separam dessa maneira, também mulheres. Eles saem de casa e abandonam a pessoa. Né? Não ter mais contato, não pergunta se está precisando de algum dinheiro, abandona os filhos, abandona o cônjuge de uma maneira desgraçada e contínua, 1 ano, 2, 3, 4 anos, 5, sem se interessar, sem se importar com os seus filhos, o seu rebento, abandono do lar, não é? Caso em que a palavra de Deus admite divórcio. Sétimo lugar, todo mundo sofre no processo de divórcio, todos sofrem, principalmente as crianças, cujo coraçãozinho acaba virando palco de disputas dos pais separados. Há uma expressão que se chama alienação parental. É uma expressão no meio jurídico. Cada um querendo se apresentar como vítima e demonizando o outro. Quando as casais se separam, que não tem maturidade, eles pegam as crianças e começam a mostrar que o outro não presta e que eles são bonzinhos, eles são os certos, enquanto que o cônjuge é maligno, é ruim, é perverso. Eles jogam os filhos contra o pai, geralmente contra o pai, também contra a mãe. Não é? Outra verdade sobre o divórcio, a oitava verdade sobre o divórcio. As consequências de um divórcio são terríveis. Para quem se divorcia por qualquer motivo, são piores ainda. Então, as consequências de um divórcio, a gente não pode aquilatar, não tem como medir, mensurar onde é que termina tanto mal. Faz mal emocional, psicológico, para as crianças, para os cônjuges mesmo que se separaram. Então, as consequências para a família, para os pais dos cônjuges, para a igreja, se eles fazem parte de uma igreja, para quem os ama. Então, de qualquer forma, é terrível. São consequências que não dá para os amigos podem ser influenciados. Você sabia que quando há um divórcio no casal, quem está perto deles também sofre muito? Alguns até se divorciam também, a má influência, não é? Em nono lugar, a igreja deve tratar as vítimas dos divórcios com compaixão. Eles já estão cheios de culpa e frustração por terem sido rejeitados. Fariseus é quem agem assim. Cristãos nascidos de novo, não. Né? Então a gente deve tratar com compaixão. Aquele que está em pé, olhe que não caia. A gente não tem que julgar. A gente está aqui para abençoar a pessoa. Então, quem é vítima no divórcio, quem se separou, deve receber da gente o respeito, a oração, não é? A presença, porque essas pessoas já estão feridas muito, muito profundamente. Algumas estão sentindo um sentimento de rejeição terrível. As vítimas, eu estou falando das vítimas. Quem provocou o divórcio é outra coisa. Eu estou falando das vítimas do divórcio. As vítimas são as pessoas que foram abandonadas ou trocadas por amantes ou que foram violentadas. Algumas chegaram perto da morte ou que foram simplesmente abandonados. Então, esses merecem da gente o respeito, a consideração e o acolhimento, porque eles estão passando por uma dor muito profunda. É horrível e é coisa de fariseu a gente impor uma sanção para quem já está sofrendo, fazer quem já está sofrendo sofrer mais. 10ª verdade sobre o divórcio é que devemos fazer de tudo para evitar o divórcio. De tudo. Pedir ajuda profissional, investir na qualidade do seu casamento, manter acesa a chama do amor, aprender a perdoar, ser bem-humorado, discordar do cônjuge sem fazer disso uma terceira guerra mundial, saber que se a gente não tratar bem nosso parceiro ou parceira, vai ter quem o trate lá fora, ser um cristão de verdade e por aí vai.
Então a gente tem que entender que a gente deve fazer de tudo para evitar o divórcio. Porque quem Deus uniu, ninguém o separa. E eu digo uma coisa a vocês: nenhuma lei de divórcio separa quem Deus uniu. Porque quem Deus uniu, ninguém separa mesmo não, porque Deus uniu. Né? Mas você deve fazer de tudo. Antes de pedir o divórcio, peça ajuda profissional, psicólogos, né? Procure psicanalistas, procure pastores que são casados, homens que têm uma certa cultura para poder explicar a você todas as consequências disso e ajudar você a se conhecer, a conhecer melhor. Participar de encontros de casais é fundamental. Nós praticamos esse costume sempre, eu sempre faço cultos e reuniões, encontros de casais para abençoar eles. Não é? Investir na qualidade do seu casamento, não é somente trabalhar, é também experimentar momentos de qualidade com o seu cônjuge, né? Manter acesa a chama do amor, saber perdoar, ter uma vida mais bem-humorada, né? Saber sorrir, viver bem, né? Você pode discordar do seu cônjuge, mas não precisa fazer disso uma guerra, uma terceira guerra mundial. Tá bom? Então que Deus abençoe você e que você tenha uma vida melhor. E tome cuidado, divórcio não é brincadeira. Não vamos brincar com divórcio. Divórcio é algo que arruína e pode arruinar para sempre a vida de uma pessoa, inclusive a sua. Tome cuidado. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, é Deus falando ao teu coração. Que Deus abençoe você rica e poderosamente.